Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui meditando, sobre o purgatório, falando sobre este livro do professor Felipe Aquino. Nós já estamos um tempinho aqui, na próxima aula agora nós vamos falar justamente sobre esse material, Então, o purgatório no magistério da igreja. O magistério da igreja é repleto de textos e ensinamentos, sobre a realidade do purgatório. É impossível deixá-lo de lado. Ele escolheu e exprimiu os testemunhos das escrituras e da tradição em documentos, que equivalem a definições doutrinárias, além dos textos já apresentados, antes, que nós apresentamos nos outros materiais, nas outras aulas, não deixam dúvidas, justamente no catecismo da Igreja Católica, que é esse aqui, onde é tirada muitas e muitas palavras, entendeu? Então, meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu só baixar esse fundo aqui, que está meio alto aqui. Melhorou. Então, primeiro, a Constituição Benedictus Deus do Papa Bento, na época, Papa Bento XII, de 1336, diz: as almas dos falecidos, dos fiéis falecidos, dado que nada tem havido a purificar quando morreram, ou nada haja a purificar quando futuramente morrerem, ou caso tenha havido ou haja algo a purificar. Uma vez purificada após a morte, essas almas, logo depois da morte e da purificação de que precisam, foram e estarão no céu. Então, por isso existe o purgatório, para esse período de purificação. Só entra no céu purificado, sem mancha de pecado. Então, o documento ensina a possível necessidade de purificação transitória para a entrada na visão celeste. O Concílio de Leão II, em 1274, declarou: se os cristãos que já têm o pecado falecerem realmente possuídos de contrição, antes, porém, de ter feito dignos frutos da penitência, por sua obra má ou por suas omissões, suas almas, depois da morte, são purificadas pelas penas temporárias ou características. Para aliviar estas penas, são de proveito o sufrágio dos vivos. A importância, irmão, sempre vou bater nessa tecla da importância de nós rezarmos para as almas dos nossos falecidos, pelas almas do purgatório, entendeu? Para quê? Para aliviar as penas. São de proveito sufrágio dos fiéis vivos, a saber, o sacrifício da missa, as orações. Na Santa Missa chega um pouquinho mais cedo, vai lá e coloca, as esmolas, a obra de piedade, conforme as instituições da igreja, são praticadas habitualmente pelos cristãos em favor dos outros fiéis. O Concílio de Leão II, na seção 4, confirmou a doutrina relativa ao purgatório e das almas dos defuntos que verdadeiramente penitentes deixaram esta vida na caridade de Deus antes de terem satisfeito suas ofensas e emissões por justos frutos de penitência, o que são após a morte purificadas pelas penas purgatórias. Terceiro, o Concílio de Trento, 1545 a 1546,
1545 a 1563, reafirmou a existência do purgatório nos termos do anterior. Prescreveu aos bispos fizesse que os fiéis mantenham e creiam na sã doutrina sobre o purgatório e sejam excluídas das pregações populares a gente simples, a questão difíceis e sutis e que não edificam nem aumentam a piedade. Igualmente, não seja permitido divulgar nem discorrer desses assuntos duvidosos ou que trazem aparência de falso. Seja ainda proibidas como escandalosas e prejudiciais aquelas coisas que têm em vista provocar a curiosidade, o que tem o sabor de superstição. O concílio procurou evitar que se confunda a doutrina com as fantasias populares, né, que era grande no fim da Idade Média. No concílio, em 1547, durante as objeções, né, protestantes, fez importantes declarações. Rejeitou, por exemplo, a sentença segundo a qual a todo pecador penitente que tenha recebido a graça da justificação e de tal modo perdoada a ofensa e desfeitas e abolida a obrigação de pena eterna, que não lhe fica pena temporal, a padecer ou nesse mundo ou no outro, no purgatório, né? Que antes e possam ser abertas as portas do reino dos céus. Então, como eu sempre falo aqui, as portas do purgatório, elas são abertas pelo lado do céu, entendeu? As pessoas que já estão no purgatório, elas já estão salvas, porém, elas necessitam de purificação, entendeu? Para poder ir direto na presença do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, ok? Então, meus irmãos, minhas irmãs, e declarou ainda, é tocante a satisfação de todo falso e alheio à palavra de Deus afirmar que a culpa nunca é perdoada. Você pode ver que todos os pecados eles são perdoados, desde que a pessoa se arrepende. Desde que as pessoas se arrependam, ok? Então, com efeito, nas Escrituras encontram claros, famosos exemplos que refutam este erro e plena evidência. O Concílio do Vaticano II, em 1962 a 65, na Constituição Lumen Gentium, né, professou mais de uma vez a existência do purgatório, até que o Senhor venha em sua majestade. Alguns dos seus discípulos peregrinaram sobre a terra, outros, já tendo passado por esta vida, estão se purificando, e outros vivem já glorificados, contemplando claramente o próprio Deus, e trino e santo como é. O Papa, hoje santo, né, João Paulo II, falando do purgatório, disse: mesmo que a alma tenha de sujeitar-se naquela passagem para o céu, a purificação das últimas escórias, mediante o purgatório, ela já está cheia de luz, de certeza, de alegria. Então, mesmo que eles estão no purgatório, né, por eles estarem nessa passagem do purgatório, eles já estão cheios de luz, de certeza, de alegria, porque sabem que pertence sempre a seu Deus. O Papa disse num dia de finados, né, no ano de 97, a tradição da igreja exortou sempre a rezar pelos mortos. O fundamento da oração, do sufrágio, encontra-se
na comunhão do corpo místico de Jesus Cristo, né? Que é da igreja. Por conseguinte, recomenda a visita aos cemitérios, isso mesmo, meu irmão, minha irmã, aos sepulcros, né? E como testemunho da esperança confiantes, apesar dos sofrimentos pela separação dos entes queridos, entendeu? Então, fica isso, né? Nós rezarmos por essas pessoas. As pessoas que morreram, nós não podemos ver o corpo dessa pessoa, né? Ver mais o corpo dessa pessoa. Mas nós podemos ter em mente os momentos felizes que essa pessoa conviveu com a gente. Isso nunca vai ser tirado. Meu pai tem 40 anos que ele é falecido. Mas os momentos bons, eles estão vivos dentro do meu coração. Eu tinha 15, hoje eu tenho 55, 40 anos, né? Então eles estão vivos, aqueles momentos que eu convivi com meu pai. Ok, meu irmão? Então vamos rezar, vamos pedir a Deus pelas almas dos nossos fiéis defuntos, né? Que se encontram no purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.